Fala, meus amigos colorados, Antunes na área para falar de Inter com vocês neste feriadão, um bom feriado a todos vocês aí. Vamos falar de Inter, pessoal, porque amanhã tem Grenal e tem grandes notícias que podem ajudar o Inter a conquistar uma grande vitória contra o maior rival mais uma vez nesta temporada. Então fica comigo, deixa o joinha no vídeo, senão depois você esquece. Ó, pessoal, estamos quase chegando a 30 mil inscritos no canal. Tá aí na telinha, ó. Canal do Antunes. Se tu não é inscrito ainda, nos ajuda a bater 30 mil inscritos. Só que assim, ó, tu tem que se inscrever, deixar o like nos vídeos que você assiste e ativar as notificações, porque o YouTube desinscreve as pessoas que não interagem nos vídeos. Então, dá essa moral pra gente e pra você receber aí os conteúdos aqui do nosso canal, tá bom? Quem não é inscrito aqui, se inscreve aqui. Quem já é inscrito aqui, não é inscrito lá no canal Gigante para Sempre, vai lá e se inscreve também no canal Gigante para Sempre Reações, tá bom? E vamos falar então de Inter agora? Bora lá, gente! Bom, pessoal, o Grenal amanhã é importantíssimo para o Internacional, um Grenal que aí fará com que o Inter, ganhando, obviamente, chegue a 8 pontos e, vamos dizer assim, ponto não se recupera, ponto que você perde no Brasileirão você não se recupera, mas você minimiza, né, aí os riscos de se afastar da turma que está liderando a competição nessas 4 primeiras rodadas. Se o Inter ganha, de 15 pontos conquista 8. É aí 55% aí de aproveitamento, 52, 53, né? O que seria uma ótima pontuação, haja visto que o Inter tem uma tabela bastante difícil nesse início de Brasileirão aí, tá bom? Então, estaria dentro daqueles pontos que eu acho que seria ótimo pro Inter nesse início do Brasileirão, sendo que a gente pegou aí Palmeiras e Flamengo. Não estava no nosso script perder para o Palmeiras em casa, ou uma vitória ou um empate seria o ideal, mas temos a oportunidade de ganhar o Grenal amanhã. E para esse Grenal temos ótimas informações, e creio que todos vocês que são colorados, que acompanham aqui o canal do Antunes, também acompanham os outros canais de repórteres e outros colorados que cobrem o Internacional. Mas claro, o Antunes não pode deixar aqui de mencionar essas informações e de dar o meu diagnóstico, a minha opinião sobre elas, que é sobre a volta dos nossos zagueiros aí, que formam uma dupla de zaga muito importante, muito boa com o Vitão, que é o Gabriel e também o Juninho, né, os nossos zagueiros, né? É muito importante a gente frisar que o grande problema que a gente tem quando a gente não tem o Vitão, por exemplo, no lado direito, é o posicionamento do Rohel, que não consegue fazer aquela cobertura que a gente está acostumada pro Bryan Aguirre. Então, quando o Vitor Gabriel ou o Juninho jogam, o Vitão volta para a sua posição e aí a gente fica com aquela zaga com uma segurança muito maior, com a saída de bola mais qualificada, né? Dá uma segurança maior, principalmente para os nossos laterais subirem com um pouco mais de tranquilidade. Então a volta, ou estarem à disposição esses dois zagueiros, significa não somente tirar o Rohel, que é o nosso ponto fraco quando ele joga, mas sim colocar o Vitão na posição onde ele é sublime, ele é soberano, que é pelo lado direito da nossa zaga. E aí dá ao Bryan Aguirre uma segurança também maior até para apoiar. E o Bryan Aguirre, que a gente tanto criticou no início de temporada, está jogando muito bem. O Internacional não está sofrendo pelos lados do Bryan Aguirre. Muito pelo contrário. Nos últimos jogos nós estamos sofrendo pelo lado do Bernabé. Inclusive nós perdemos a partida contra o Palmeiras pelo lado do Bernabé, com a falha do Bernabé e com o mau posicionamento do Rohel dentro da área. Né? É só olhar o lance do gol. Então, assim, é muito importante, é uma grande informação, grande notícia a volta do Vitor Gabriel e do Juninho aí para estarem à disposição. Tá? Outra grande notícia é a possibilidade real do Wesley voltar a estar à disposição para o Roger Machado. Ainda que ele não consiga, provavelmente ele não sair jogando, mas é uma arma para um segundo tempo, por exemplo. Por quê? Cara, o Wesley é aquele jogador que preocupa a defesa adversária. Por quê? Porque ele é driblador, ele é chutador e ele é rápido.
Mas você diz, Antunes, nos teus vídeos que o Vitinho é bom jogador. E é bom jogador. O cara que diz que o Vitinho é ruim. Só que assim, o Vitinho ele é um bom jogador, mas o Wesley é melhor. Entendeu? O Wesley é melhor. O Wesley é melhor. Então, assim, o Wesley está mais acostumado ao jogo do Roger Machado. O Wesley é um jogador que ele tem algumas virtudes que o Vitinho, na minha opinião, não tem. O Wesley tem o corpo, ele tem a possibilidade. O Vitinho também sabe chutar, né? Mas o Wesley ele é melhor. Ele é aquele quebrador de linha. Ele tem mais facilidade de atacar o adversário. Já o Vitinho, ele não é um cara driblador. O Vitinho é um cara rápido, um cara que precisa de uma combinação de jogada, por exemplo, com o lateral, para enfiar uma bola para ele em alta velocidade na linha de fundo. Aí ele é bom. Coisa que o Inter, por exemplo, não teve nos últimos jogos contra o Palmeiras. O Inter não teve a jogada de profundidade. Não teve espaço pro Vitinho. Só que o Wesley é o jogador que recebe de costa, porque ele tem físico forte para isso, e consegue girar em cima do adversário, e consegue atacar, ir para cima do adversário. Tu entende? E isso é importante para um jogo que, na minha opinião, contra o Grêmio vai ser assim. Eu acho que o Grêmio vai jogar com muita gente no meio campo e com 2 atacantes. Eu acho que o treinador interino do Grêmio não vai com 2 ponteiros. Vai tirar um ponteiro e vai botar mais um cara no meio campo, vai congestionar o meio campo. E aí, quem vai precisar ir para cima, romper linhas, vai ser os ponteiros do Inter. Eu não sei se o Inter vai voltar com o Wesley e com o Vitinho, ou vai com o Tabata e com o Wesley. Então é muito importante, pelo menos, a presença do Wesley à disposição. Esse jogador poderá ser decisivo na partida do Internacional contra o Grêmio amanhã. Eu quero a sua opinião, inclusive, sobre isso nos comentários. Se você prefere o Inter com os 2 ponteiros, como a gente foi campeão gaúcho, ou com o Tabata. O Tabata não foi bem no Grenal, mas o Tabata ele ajuda o Alan Patrick na armação, que é muito importante, principalmente se o meio-campo do Grêmio tiver com um homem a mais. Se o Grêmio colocar 4 homens no meio campo, acredito que o Roger vai com o Tabata. Porque se o Roger ir com 2 ponteiros, vai ficar somente Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick no meio campo, contra 4 do Grêmio. Então o Inter vai ter que aí igualar, pelo menos numericamente, esses homens. E seria o Tabata, que vem pelo meio, né? Abrindo o corredor para o Brian Aguirre atacar pela esquerda, pela direita do Internacional de ataque. Então eu acho que o Internacional, a gente já mais ou menos sabe qual é o time, com alguma dúvida se vai ser o Tabata ou o Vitinho, se vai ser o Wesley com o Vitinho, o Wesley com o Tabata, mas o time do Inter, a gente já tem mais ou menos a constituição do meio para frente das suas possibilidades. Qual vai ser a dificuldade no Grenal? É que a gente não sabe exatamente como o Grêmio vai jogar. Quando estava o Quinteiros aí, a gente tinha uma ideia, 2 ponteiros e aquele time que a gente conhece. Balão para frente e tudo. Como que o treinador do Grêmio interino vai armar o time do Grêmio? Eu acho, na minha opinião, e acho que o Roger também sabe disso, eu acho que ele vai jogar com 4 homens no meio campo e 2 atacantes. Bright White e aquele o uruguai que se recuperou de lesão. E aí ele vai botar Cuellar, Vila Sante, Edenilson e Cristaldo. Eu acho que esse vai ser o time do Grêmio. Acho, não tenho certeza. Acho que ele vai trancar o meio campo para o Internacional não conseguir ter espaço. E não vai jogar atacando o Inter. Ele vai jogar aí, tipo, num contra-ataque, ele vai sentir o jogo do Internacional, e à medida que o jogo vai se decorrendo e o Grêmio, se o Grêmio conseguir inibir o Alan Patrick, os caras de jogar, aí ele vai começar aí a tentar atacar o Internacional. Pelo menos é o que eu imagino. É o que é mais seguro. Se fosse eu o treinador deles, queria que ele iria fazer isso. Né? Tomara que eles venham para tentar atacar o Inter para dar espaço, senão vai ser aquele jogo complicado. A galera tá dizendo em goleada do Inter. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Goleada só se o Inter começar ganhando, que nem contra o Mirassol, e o Grêmio se atirar e acontecer um desastre pro lado deles. É muito difícil, cara. Grenal é difícil. Goleadas acontecem em casos excepcionais, 2-3-0 no primeiro tempo, aí no segundo tempo desanda. Tu entende, cara? É complicado. Eu tô pelos 3 pontos, gurizada. Que já seria maravilhoso para nós e terríveis para ele, porque eles iam continuar na zona de rebaixamento, mais uma derrota em Grenal, e nós pontuaríamos.
iríamos para 8 pontos. Aí daqui a pouco o Palmeiras ou o Flamengo dá uma tropeçadinha no empate lá, o Inter já fica ali pertinho dos líderes novamente. Então, a vitória é importante, o Inter é muito mais time, o Inter está num momento muito melhor, embora tenha perdido para o Palmeiras, isso vai fazer com que os jogadores do Inter entrem em campo para dar uma resposta para o seu torcedor, porque perdeu a primeira, depois de 17 jogos, jogando bem, na minha opinião. Fiz um vídeo aqui dizendo para vocês que o Inter jogou bem contra o Palmeiras. Não foi aquelas partidas em que o Inter teve alto domínio, mas jogou bem. E no segundo tempo foi melhor que o Flamengo, que o Palmeiras. Poderia ter ganho a partida se não, se não tivesse levado aquele gol da falha do Bernabéu. Poderia ter achado um jogo, ou um empate, pelo menos, seria o mais justo, talvez. Mas o Internacional tem que ganhar. For de 0-0, o Reno Grenal já está valendo. O importante é ganhar a partida amanhã. E acho que o Inter vai conseguir esta vitória. Mas escreve aqui nos comentários, eu quero saber. Você concorda que é ótima as notícias, tanto do Wesley como dos zagueiros que voltaram? Para mim, sim. Fortalece lá atrás e fortalece na frente. Bom, se isso aí não é bom, então eu não sei o que é. Mas deixa seu comentário aqui, eu quero saber a sua opinião. E vai aqui, se inscreve no canal do Antunes se você ainda não é inscrito. Deixa o joinha, compartilha o vídeo com os amigos. Vamos fazer o nosso canal chegar a 30 mil inscritos em breve, tá bom? Um beijo para vocês, reforço aí, um bom feriado a todos. E amanhã temos um jogão às 9 da noite para acompanhar aí o Grenal. Tamo junto, galera! Valeu!